Fala minha rapaziada, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo, então sejam bem-vindos ao Beabá do Futebol. Já começo convidando você a se inscrever aqui no canal, que é muito importante para nós batermos metas e continuarmos crescendo. Você deixar seu like, que também é muito importante para espalhar esse vídeo para todo mundo. E também deixar seu comentário aqui sobre assuntos que você quer que a gente converse e que a gente grave aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje vamos iniciar uma nova ideia que a gente teve aqui para o canal. Um vídeo um pouco diferente, jamais feito antes aqui nesse canal e que vocês vão ver hoje. Talvez isso possa virar um quadro, então se você tiver um nome, já deixa aqui nos comentários que eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Bom, no vídeo de hoje a gente escolheu um tema. Esse tema, vocês já viram aí no título do vídeo e na thumb, é a maior virada da história, ou seja, de todos os tempos. Desde 1800 e bolinha, quando foi inventado o futebol. Mas como a gente decidiu isso? A gente tirou da nossa cabeça? É claro que não. A gente separou cada um por décadas. Então, não sou só eu que vou participar desse vídeo. É o Humberto. Dá um alô aí, Humberto. Alô, rapaziada. Humbertinho na voz e também na tela do seu celular ou do seu tablet, onde seja, porque o Beabá está em todos os lugares. Então salve, vamos pro vídeo, que o João separou um belo discurso, eu separei um belo discurso e o Pedrinho separou um belo discurso. E o Pedro? Dá um alô. Alô, alô, alô. Pedrinho na voz, minha família. Salve pra todo mundo. Então, a gente separou algumas décadas, eu fiquei com algumas décadas, depois veio o Humberto com algumas décadas e por fim o Pedro com uma década, para poder cada um escolher dentro dessas décadas que a gente está trabalhando uma grande virada da história. Vamos escolher isso através dos dados e fatos, levando em consideração a importância dos jogos, a dificuldade de cada jogo, a competição, enfim, serão vários critérios. E se você entendeu, vai perceber que ficaram 3 grandes viradas. Uma minha, uma do Humberto e uma do Pedro. Então quem vai escolher realmente a grande virada de todos os tempos é você. Ao final do vídeo vai aparecer um card aqui, então fica até o final que você vai votar para a gente saber qual você acha a grande final de todos os tempos. Se a gente não falou da grande final de todos os tempos que você acha, deixa aqui nos comentários já para a gente ver que a gente vai estar respondendo todo mundo. Mas vai ter uma surpresinha também. A gente não vai trabalhar só com fatos, até porque a gente não consegue. Ao final, a gente vai ter 30 segundos cada um para falar qual foi a maior virada para mim, ou para o Humberto, ou para o Pedro, de cada um. E a gente vai ter 30 segundos para convencer você que a final que eu escolhi, que vocês vão concordar comigo, obviamente, é a maior de todos os tempos. Então fica até o final do vídeo, que vai ser um vídeo muito legal. Então bora logo sem enrolação. Me deixaram com a difícil missão de escolher só uma grande virada da história do futebol até 1990. Para ser mais claro, me fudi. Eu tive que analisar centenas e centenas de partidas com critérios. É óbvio que tem que ter critério. Se não tivesse critério, eu ia tirar qualquer conclusão da minha cabeça, entendeu? Eu ia escolher a que eu achasse mais legal, mas não é isso. A gente tem que analisar a importância da partida, os jogadores, o status de cada jogador na época, as equipes, a dificuldade daquela partida, a dificuldade que o adversário teve sobre o outro de conseguir uma virada, talvez a quantidade de gols na partida, a competição, o que valia aquele jogo realmente, enfim, todos esses critérios para escolher desde 1800 e bolinha até 1990. A missão foi difícil, tive que estudar muito, deu trabalho, mas ó, dominei, agora vou sair jogando. Bom, se eu não levasse em consideração os critérios que eu falei para vocês e tacasse o foda-se, escolhesse a que eu achasse mais legal, com certeza eu escolheria Santa Cruz e América. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse jogo. Sim, foi em 1915, rapaziada. 1915. Nesse jogo a América chegou aí pro intervalo, ganhando de 5-0 do Santa Cruz, ou seja, tinha sacramentado praticamente o placar. Aí o Santinha chega no segundo tempo, mete um gol logo no início, só que aí passa o tempo, chega a 20, 25 minutos, nada acontece. Só que aí faltando 15 minutos de jogo, o Santinha mete incríveis 6 gols. E a partida termina 7-5 pro Santa Cruz. Incrível, né? Não fosse pelo campeonato pernambucano, e não era nem a final, era um jogo qualquer. Ou seja, sem importância nenhuma, então tá descartado da nossa disputa. Ou poderia ser também um Santos e Palmeiras, que ocorreu numa competição um pouco maior, que foi o torneio Rio-São Paulo em 1958, o Santos de Pelé, Pepe e companhia, contra o Palmeiras de Paulinho, Mazzola. Esse jogo foi simplesmente incrível, rapaziada, incrível. Quem não assistiu esse jogo, procura os melhores momentos aí, procura saber sobre, que foi um jogaço.
O Palmeiras abre o placar nesse jogo, aí o Santos vira, aí o Palmeiras empata, aí o Santos chega a meter 5-2. Quando acha que tá tudo certo, tudo tranquilo, o Palmeiras vai lá e vira para 6-5. Aí faltando um pouquinho, o Pepe vai lá, brilha, mete 2, o jogo termina 7-6, um jogaço pelo torneio São Paulo, sendo que não era final, não levava o time a nada, apesar de ser um clássico, não era um jogo tão importante assim, também descartei dessa disputa. Os jogos que ficaram realmente na minha disputa, que foi acirrada, foi bem acirrada, são, por incrível que pareça, 3 jogos de Copa do Mundo. 2 deles eu acredito que apenas você, que é um pouquinho mais velho, ou que gosta bastante de futebol, gosta de pesquisar, gosta de saber sobre, gosta de estar bem informado sobre futebol, com certeza conhece. Mas o outro, rapaziada, que foi realmente escolhido, que eu vou falar só lá na frente, eu tenho certeza que o mundo inteiro, o planeta inteiro conhece esse jogo. Pode não saber o placar, pode não saber quem estava em campo, mas você sabe que jogo foi esse. Enfim, vamos aqui do terceiro pro primeiro. Então, nessa disputa, o terceiro lugar ficou com Portugal e Coreia do Norte, na Copa da Inglaterra em 1966. Naquela época, Portugal ainda não era o que é hoje, com Cristiano Ronaldo e companhia. Porém, Portugal chegou naquela semifinal muito badalado, porque bateu na Bulgária, bateu na Hungria, bateu no Brasil, que até então era bicampeão mundial, e apresentando um bom futebol em todas as partidas. Ou seja, Portugal chegava naquela semifinal badalado, depois de bater em todo mundo, contra aquela Coreia do Norte, que era a zebra, que não sabia nem o que estava fazendo naquela semifinal de Copa do Mundo. Portugal chegava favoritíssimo. Só que aí me chega no jogo, e a Coreia, com 25 minutos de jogo, abre 3-0 para cima de Portugal. Simplesmente isso. A zebra ia acontecendo. Só que aí a estrela do Eusébio brilhou, ele mete 2 no primeiro tempo, vira o jogo com mais 2 no segundo, ainda tem mais um golzinho de Portugal, e Portugal avança para a final daquela Copa do Mundo. E foi esse jogo que ajudou o Eusébio, que até ali não era muito bem visto aos olhos mundialmente, que ajudou ele a chegar onde ele chegou, a se tornar o que se tornou para Portugal, para a seleção portuguesa. Em alguns momentos até ser comparado com Pelé, porque faziam a mesma função, de certa forma jogavam parecido, mas enfim, Pelé sem comparações. Mas se o Eusébio era o melhor jogador da história da seleção portuguesa até a vinda do Cristiano Ronaldo, se deve muito a essa Copa do Mundo e a esse jogo em especial. Porém, como não é um jogo tão conhecido, com tanta importância historicamente, mundialmente no futebol, ele perdeu alguns pontos comigo e ficou nesse terceiro lugar. Agora eu vou chegar no jogo que mais me gerou dúvida, que mais brigou ali com o primeiro lugar. Juro pra vocês, foi acirrado, até os 45 do segundo tempo eu não sabia que eu ia colocar em primeiro, mas vocês vão saber o primeiro porquê que ganhou. Enfim, vamos lá. Eu tô falando de Alemanha e Hungria na Copa de 1954. E por que esse jogo brigou tanto para ser escolhido? Porque apesar do que você pode estar pensando, a Alemanha não chegava naquela final favorita. Quem chegava favoritíssimo naquela final era a Hungria, que tinha Puskás na sua melhor fase técnica e física. Puskás, que hoje é um dos maiores jogadores da história do futebol, que dá nome ao prêmio de gol mais bonito do ano, o prêmio Puskás. A Hungria chegou naquela final de Copa do Mundo muito por conta do Puskás, estando 4 anos invicto. 4 anos. Sabe o que é passar 4 anos invicto? Foram 31 jogos até aquela final de Copa do Mundo, onde perderam para a Alemanha. E se já não bastasse a Hungria chegar favorita naquela final, eles ainda abrem 2-0 com, pasmem, 8 minutos de jogo. 2-0 em 8 minutos de jogo. Já era favorito depois desses gols, só que aí logo depois, aos 10 e 18 minutos, a Alemanha já empata esse jogo e vai buscar o gol da virada lá aos 39 do segundo tempo. Gol que contrariaria qualquer pensamento daquela época, que tornaria a Alemanha campeã mundial pela primeira vez lá na Suíça. E se a Alemanha é o que é hoje, tetracampeã mundial, se deve muito àquela partida de 1954. Porém, agora eu vou falar para vocês por que esse jogo perdeu alguns pontinhos na hora da disputa com o primeiro lugar. Porque se fala muito até hoje que os alemães não têm entrado puros naquela partida, ou seja, têm entrado dopados. Se fala muito de um doping naquela partida. Mas como isso não é um fato, não é uma coisa que foi comprovada, mas também não posso dizer que é mentira, né? Porque afinal ninguém sabe. Então eu coloquei isso na hora da escolha, isso foi um peso maior, e por isso e alguns outros fatores de importância na história do futebol, esse jogo não ficou com o meu primeiro lugar. Agora finalmente bora para a escolhida, né? E juntando importância da partida, relevância histórica e dificuldade de todos os fatores, a grande virada da história até 1990 é sim o Maracanazo.
Brasil e Uruguai na Copa do Brasil de 1950. Lembra que eu falei que todo mundo conheceria esse primeiro lugar? Acho que eu tô certo. Eu acho que não poderia ser outra escolha a não ser essa. Afinal, foi a primeira Copa realizada depois da Segunda Guerra. O Brasil vinha em ascensão, uma Copa no Brasil. O Brasil naquela Copa tinha ganhado da Suécia e da Espanha, que eram grandes favoritas, de 6-1, de 7-1. Enquanto o Uruguai não conseguiria ganhar da Espanha naquela Copa, passaria sufoco contra a Suécia. Então quer dizer, apesar do Brasil ser uma seleção tecnicamente e taticamente um pouco mais fragilizada, um pouco mais fraca diante do campeão do mundo Uruguai, que sim, o Uruguai na época já era campeão do mundo, enquanto o Brasil ainda não, viria a ganhar apenas em 1958 com Pelé. Então, naquele 16 de junho de 1950, o Brasil entrava no Maracanã favoritíssimo diante de 200 mil pessoas. Ainda mais chegando no segundo tempo e abrindo o placar com friaça. Então, para qualquer um que estava naquele estádio ou que estava assistindo esse jogo, que estava ouvindo esse jogo no rádio, sabia que era quase uma missão impossível para o Uruguai, diante de 200 mil brasileiros. De uma seleção que, apesar de não tão forte, vinha jogando muito bem, vinha fazendo ótimas partidas, estava perdendo de 1-0, o Uruguai teria que fazer 2 gols para ser campeão, sim, 2 gols, porque o empate daria ainda o título para o Brasil. Então todos esses fatores aumentaram ainda mais a dificuldade de Uruguai para bater aquele Brasil. Só que aí, meus amigos, aos 21 minutos, a Celeste empatava o jogo, e aos 34 o Didia faria aquele gol em cima do Barbosa, que daria o título ao Uruguai. Aquele gol, inclusive, que crucificaria o Barbosa pro resto da sua vida. Nem pro resto da sua carreira, pro resto da sua vida. Por todo torcedor brasileiro. Tirando a torcida do Vasco. Até hoje apontam o Barbosa como o principal culpado daquela derrota aqui no Brasil em 1950. O tal Maracanã. Acreditam que foi uma falha dele, que aquela bola era totalmente defensável. Até tem algumas explicações dele sobre esse gol. Enfim, se vocês quiserem assistir, procurem aí que vocês vão achar facilmente. Então, pela junção de todos esses fatores, pela relevância naquela época dessa partida, pela relevância histórica e a importância histórica dessa partida pro futebol mundial, o Maracanazo é sim a maior virada da história até 1990. Então já deixa aí nos comentários se você concorda comigo, mas segue aí no vídeo que agora é a vez do Betinho. Fala, Betinho, segue daí. Aí o tema do vídeo é as maiores viradas da história. E me vem Humberto, coloca em segundo lugar um jogo que foi empate, Liverpool e Milan, empatado, tá? Liverpool ganhou nos pênaltis, mas na estatística é empate. E ele me coloca em primeiro lugar um jogo que nem teve virada, 1-0 Grêmio, enfim. Liga pro Humberto não, gente, ele é meio maluco. Rapaziada, eu até gostei da parte do João, mas assim, eu acho que meus jogos estão melhores. E já vou logo adiantando que 2 eu dei uma pequena roubada. Eu sou ladrão, rapaz. E galerinha, estamos aqui no meio do vídeo já, ó. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, entendeu? Já vai ativando a sineta porque a gente tá dando o nosso jeito para gravar aqui um conteúdo bom para vocês. E hoje aqui um conteúdo de muita história do futebol, valeu? Então já deixa o like, já se inscreve e já siga a gente nas redes sociais que, ó, Beabá foi hackeado, valeu? Mas vambora, vamos pro vídeo. Quem aí lembra daquela época, mais especificamente 2013, que o Galo Vingador ficava com aquela história. Eu acredito! Eu acredito! Mano, aquilo me dava uma raiva porque o Flamengo foi vítima nessa época. Foi em 2014, mais especificamente, Flamengo e Atlético Mineiro, que o Galo pegou o Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2-0 o primeiro jogo, com gols de Chicão e Cáceres, eu acho. A bola passou na direita, sobrou com o Gabriel, levantou para a boca do gol, Cáceres de cabeça! Gol! Autorizado, partiu, Chicão, bateu! E no segundo jogo, o Everton fez o primeiro gol, ficando 3-0, e o Galo ainda virou aquele jogo, cara. Foi horrível aquele jogo, mano. Mas olha, não vai só achando que o Galo tinha épocas de glória, não. O Galo também sofreu nisso e eu vou contar pra vocês. Senta que lá vem a história. Em 1995, o Galo Forte Vingador disputava as finais da Copa Conmebol com o Rosário Central. No primeiro jogo, aplicando o saldo de 4-0 nos caras. Logo no início da partida, Leandro entortou, desorientou o marcador e cruzou para Ézio marcar. Cairo recebeu na área, tirou o goleiro, fez 2-0.
Era apenas a metade do que estava reservado para o Rosário. Cruzou e Paulo Roberto mandou um tiro certeiro de primeira, 3-0. Com apenas 15 minutos do segundo tempo. O de enterrar com qualquer esperança de reação. Silva, que entrara há pouco tempo, fez o quarto gol. Liquidou os argentinos. Naquela mesma partida que o Galo ganhava de 4-0, já disparavam gritos de como? Campeão. Só que não. Ninguém acreditava que o Rosário Central conseguiria reverter esse placar. E na segunda partida daquela final, no dia 19 de novembro, no estádio Ayorito do Rosário Central, recebiam torcedores frios, já sem esperança. Era um placar muito elástico, sabe? Todos ali acreditavam que o Rosário Central ia tentar ali uma remontada, mas assim, sem aquela esperança, sem aquela faísca acesa no coração. Só que, galera, a gente não pode duvidar dos argentinos, porque os caras têm sangue de cobra, irmão. Os caras têm sangue fervendo nas veias. E no primeiro tempo, Rubem da Silva, aos 23 minutos, abriu o placar, já inflamando a torcida do Rosário Central. Pintou, atenção, perigo, olha a bola, cruzamento da Silva. Gol! Irmão, imagina, 23 minutos, primeiro tempo, os caras falam... Irmão, vambora que dá. Os caras já piorou. Já vão botar a cara e já vai trocar soco com os caras, irmão. O bagulho já ficou frenético ali mesmo. Aos 39 minutos, Carbonari fez o segundo gol e a torcida já inflamava, rapaziada. Carbonari, a bomba! Gol! E também, galera, teve 2 expulsões, uma para cada lado, deixando o jogo ainda mais aceso, porque quando o cara expulsa um jogador de um time, a torcida acende. Aí o cara expulsa do nosso time também, tu fica, mas tu fica aquele sentimento, expulsou, então tá bom. Tá show, vamos lá. No início do segundo tempo, Cardetti fez o 3-0 para o Rosário Central. Bomba no campo, tá sozinho. Olha o perigo. Gol! E o Galo conseguiu segurar o jogo, rapaziada, até os 43 minutos do segundo tempo. Até que quando Carbonari fez 4-0 para o Rosário Central, o estádio quase desabou, filho. Os caras não paravam de pular depois dessa remontada incrível, galera. Incrível. O homem de todas as Copas do Mundo. Olha essa bola na área. Olha o Carbonari! Gol! Empata o Rosário Central! Até que o juiz terminou o jogo e decretou a penalidade máxima. Os famosos pênaltis. Mas o torcedor do Galo estava animado. Por mais que tinha levado 4 gols nesse jogo, tinha um Tafarel embaixo das suas traves. Então o que eles fizeram? Botaram a mão pro alto e falou: Tafarel, abençoa nós, pega esses pênaltis aí e vambora. O goleiro Tafarel até deu um pouco de esperança para os torcedores do Galo, pegando um pênalti, mas não foi suficiente. Rosário Central campeão da Copa Conmebol de 1995. Título incrível, mas Galo, degolaram você, valeu? Fé, vamos para a 4ª posição. 4ª posição temos aqui Santos em Palmeiras, partida disputada em 2010 com o Neymar, Ganso e Cia. Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Galera, esse jogo foi na Vila Belmiro. O Santos começou abrindo 2-0 com gols de Neymar e Pará. Grande lateral Pará. E o Santos poderia ter aumentado essa vantagem ainda mais, galera. Só que o Palmeiras não desistiu e Robert fez 2 gols antes mesmo do intervalo. Já no início do segundo tempo, o grandíssimo Diego Souza fez 3-2, calando torcedores do Santos. Só que o Santos também não desistiu. O pequenino Madison fez o 3º gol do Santos, empatando a partida, botando fogo na Vila Belmiro. Só que os deuses do futebol prepararam uma surpresa ainda maior. O grande nome do jogo, Robert, fez 4-3 para o Palmeiras, decretando sim a vitória do Palmeiras naquele jogo, 4-3 no total. Grandíssimo jogo, ótimo jogo, ficando na 4ª posição, Palmeiras e Santos. E vamos para a 3ª posição porque eu separei um excelente jogo aqui. Eu queria ter visto esse jogo ao vivo, na televisão, que seja. Mas assim, eu não entendia muito de futebol. Não era muito apegado a futebol, porque eu também nem tinha cabeça para isso. Só gostava de brincar de carrinho. Nossa, que bosta! E qual o jogo que é, Humberto? Liverpool e Milan, final da Liga dos Campeões de 2004-2005. Cara, tu já deve ter falado desse jogo. Não é possível, pô, não é possível. E os dois times chegaram de formas completamente diferentes naquela final. O Liverpool, para chegar à final, teve que passar por uma repescagem, sabe? E aí sim, chegar nas oitavas, nas fases eliminatórias. O Milan foi líder do grupo, depois passou com tranquilidade os jogos seguintes. Essa final da Liga dos Campeões foi disputada em Istambul,
no estádio, que é uma pronúncia muito difícil, eu não vou me arriscar aqui para não ficar feio, valeu? E o primeiro gol saiu aos 50 segundos, que naquele momento era o gol mais rápido da história da Champions League. O autor foi o Maldini, com assistência de Pirlo, já ali, ó, deixando o Liverpool tremendo de medo. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Kaká, com aquelas suas arrancadas típicas, passou a bola para Shevchenko, que deu um lindo passe para Crespo, que bateu cruzado, 2-0, Milan gigante na partida. E 5 minutos depois, galera, Kaká, em mais uma arrancada, em um lindo passe, tem um passe pro Crespo que só teve que, ó, tocar na bola, empurrando para dentro do gol. 3-0 Milan no primeiro tempo. Vocês acreditam nisso? 3-0 no primeiro tempo, numa final de Champions League, contra o gigantíssimo Liverpool. You never walk alone. E assim começava o segundo tempo dessa partida. E quando bateu 8 minutos do segundo tempo, o capitão Gerrard fez um gol de cabeça com cruzamento de Rice, um lindo gol, deixando o jogo em 3-1 para o Liverpool, que ali já incendiava a partida com seus torcedores cantando You never walk alone. E galera, esse grito se prosperou no estádio, ele se espalhou. Os torcedores cantaram como nunca e apoiaram seus jogadores como nunca. Tanto é que o Liverpool, meu Deus do céu, incendiou aquela partida a partir daquele momento. 2 minutos depois, Smircer chutou, a bola bateu na barriga do goleiro do Milan e entrou. Imagino que os torcedores do Milan estavam com medo, os jogadores com mais medo ainda. Porque, cara, com placar de 3-0, tu tomar empate, cara, pô, fica feio, rapaziada. O cara dá uma tremida na base, não adianta, treme a base, rapaziada. Eu jogo bola, eu sei como é que é, tu treme, pô. Alguns minutos depois, Gerrard sofreu um pênalti e adivinha quem pegou a bola? Xabi Alonso, grandíssimo jogador, pegou a bola, mas ele tinha antes um grande goleiro, um grande pegador de pênalti. Dida, o tartaruga ninja, o pai do Mbappé. E o Dida até pegou o pênalti, mas deu rebote. Sobrando pro espanhol, que botou dentro das redes, empatando 3-3 naquele jogo. O jogo já era totalmente do Liverpool, galera, não tinha como. Depois desse primeiro e desse segundo tempo, ninguém tinha uma opinião conclusiva de quem seria o campeão. Porque também não tinha como. Era impossível você afirmar quem seria campeão. Mas infelizmente só pode sair um campeão das finais, galera. Galera, naquela disputa de pênaltis, tinha um nome imortal. Tinha um cara. O grande goleiro, Dudek, goleiro do Liverpool, acabou pegando 2 pênaltis e consagrou o Liverpool campeão da Liga dos Campeões. E vamos para 2000, a data aqui que o papai lindo aqui nasceu, dia 28 de dezembro de 2000, galera. E naquele ano também, em 2000, acontecia um dos maiores jogos de todos os tempos, Palmeiras e Vasco, final da Copa Mercosul. O jogo disputado no Palestra Itália, e o time do Vasco naquela época era uma máquina, possuía Romário, Só que o Palmeiras também tinha um grande time, tinha um grande elenco. E saiu na frente naquele primeiro tempo por 3-0. E 3-0 está perseguindo a gente. Mas lembre-se, o Vasco tinha Romário, tinha o baixinho, peixe, tinha o Romário, fera das festinhas e fera dentro do campo, o rei da pequena área. E como eu estava dizendo, Romário marcou 3 vezes e o Juninho Paulista marcou uma vez. 4-3, Vasco e Palmeiras, final da Copa Mercosul. Entendeu? Tem que respeitar o vice da Gama. Só tem que respeitar o Vasco da Gama, porque os caras são brabo. Sou flamenguista, eu tiro o sarro mesmo, mas respeitar a história do Vasco aí, que o Vasco é gigante, valeu? 4-3, Vasco e Palmeiras, final da Copa Mercosul. E galera, na primeiríssima posição, que eu já vou falar do jogo aqui, e já vou falar porque é meu preferido. Eu escolhi aqui, cara, Grêmio e Náutico. Grêmio e Náutico, cara. Tanto jogo brabo aí, Grêmio e Náutico. Calma que eu vou contar pra vocês, meus filhotes. Vem comigo, vem com o pai aqui, olha meus olhos. Olha nos meus olhos, vem comigo. E galera, vou explicar pra vocês por que eu escolhi esse jogo. Ele foi disputado em 2005, ele valia uma vaga pro Campeonato Brasileirão Série A, naquela época, e a vaga era disputada entre Náutico e Grêmio. O Náutico possuía 6 pontos e o Grêmio 9, ou seja, o Grêmio não precisava apenas não levar gols para subir tranquilo, que era um quadricular lá, umas paradas meio complexas que eu não preciso aqui ficar explicando muito. Esse jogo foi nomeado de Batalha dos Aflitos, pra quem não conhece, e se você não sabe dessa história, cara, depois que você sair desse vídeo aqui, recomendo dar uma olhada nos vídeos aí no YouTube. A gente não pode colocar os lances porque vai levar direitos autorais, enfim, senão a gente colocaria pra você aqui, para ficar bem mais completo o vídeo. E galera, esse jogo tem uma pequena história curiosa. O que o time do Náutico fez? Pintaram
as paredes dos vestiários alguns minutos antes da partida começar, para que assim que os jogadores do Grêmio entrassem no vestiário, sentissem aquele cheiro forte de tinta, deixando ali os jogadores do Grêmio estabilizados, cara. Isso é foda. Futebol era embaçado nessa época, ninguém. Futebol era brava. E antes deles entrarem no campo para aquecer também, galera, os portões foram trancados com cadeados. Os jogadores até tentaram empurrar o portão ali para arrebentar, mas também não conseguiram. Ou seja, tiveram que ficar dentro do vestiário com aquele cheiro de tinta insuportável. E começou o jogo depois desse lenga-lenga aí, depois dessas tretas. O jogo começou com nervos à flor da pele e aos 32 minutos, pênalti para o Náutico, que sabia dos outros resultados de outros jogos que o Grêmio não estava tão tranquilo assim na sua classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Náutico tinha um grande artilheiro que pipocou e deixou a bola para o lateral direito bater, que acabou escorregando e isolando a bola. E assim o primeiro tempo acabava 0-0. Ou seja, faltava apenas 45 minutos para o Grêmio não perder seu jogo. No segundo tempo, o Scalona, que já tinha amarelo, o jogador do Grêmio, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E ali sim começava uma guerra. 35 minutos, o juizão marcava um pênalti a favor do Náutico e começava uma tremenda discussão ali dos jogadores, uma picuinha, e o juiz expulsava 3 jogadores do Grêmio naquela discussão. O primeiro que tinha colocado a mão e mais 2 nessa discussão. Até que quando o Timbu, atacante do Náutico, foi bater o pênalti, o zagueiro Domingues deu um tapa na bola e sendo mais um expulso do Grêmio. Ou seja, 4 expulsões para o time do Grêmio. E de novo, a chance para o Cook, centroavante do Náutico, bater. E o cara pipocou de novo, cara. O cara pipocou de novo, até que nasceu o Homem de Gelo. Galato, goleiro do Grêmio. Aos 21 anos pegou o pênalti, galera. Sim, o Náutico perdeu outro pênalti. Aí tu fala, quer subir para a primeira divisão? Merece subir? Não merece, pô. E logo após esse pênalti, galera, o Anderson puxou um contra-ataque, sofreu uma falta, que o Sandro Goiano bateu rápido, tocando a bola para o Anderson. Fazia 1-0 para o Grêmio com 4 jogadores a menos. E ali sim, conquistando aquele jogo. Cara, e ali ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. Se você não conhece esse jogo, pesquise porque a história é incrível. E esse foi meu top 5, galera. Espero que tenham gostado. Agora é a vez do Pedrinho. Vamos ver se o maluco vai dar dentro comigo. Porque o João, ó, já executei. Valeu? Fé. Fala, meu boleiro em ação. Eu irei falar de 2011 até 2021. Não, você é burro, cara. E nada melhor que começar com a Premier League, rapaziada. Isso mesmo. Premier League, Manchester City, depois de muito tempo, campeão da Premier League em 2012, numa decisão muito importante contra o Queen's Park Rangers, que para a história do clube é gigantesca. Vou explicar um pouco para vocês que foi um campeonato muito difícil, empatado com o Manchester United e foram para a última rodada. Nessa última rodada, City começa o jogo aos 38 minutos ampliando e para eles já estavam com a taça na mão e já era importante demais, achando que estava moleza porque o Queen's Park Rangers é um clube pequeno, inglês. Foram para o segundo tempo, logo aos 3 minutos, Queen's Park empata o jogo e logo aos 20 vira o jogo. A torcida do City vai à loucura, achando que o título já tinha ido embora porque o Manchester United estava ganhando lá, fora de casa ainda. Então, aos 5 minutos de acréscimo mágico para eles, rapaziada. Por quê? Aos 46, City empata e aí vem o gol do título que o Agüero fez aos 48. Acho que só faltou a torcida invadir o campo, rapaziada, que vai estar na história do City. Deve estar em museus, lances do jogo. A torcida nunca vai esquecer desse título. E agora, ainda nos arredores europeus, iremos falar de uma final épica da Champions League de 2014, que é entre Real Madrid, Atlético de Madrid, rivalidade local. E eu vou contar um pouco dessa história para vocês, rapaziada. Então, essa virada histórica tudo começa no primeiro tempo, onde o Atlético de Madrid mete 1-0 e faz aquele estilo Simeone, né? Vai pro segundo tempo, retranca, deixa passar nada e o Real, ó, atacando, e o Simeone achando que tava ganho. Mas até um cara que criou tua fama por fazer gols decisivos de cabeça, mesmo não sendo um zagueiro muito alto, que é o Sérgio Ramos. Modric cobrou o escanteio e Sérgio Ramos aos 97 do segundo tempo empatou para o Real Madrid, onde ele conseguiu levar o jogo para a prorrogação. E na prorrogação só foi história. Real Madrid campeão da Champions League. Na prorrogação rolou 3 gols e foi 4-1 o jogo. E só história, e que virada épica. Aos 97, Sérgio Ramos fez um gol histórico que conseguiu ir para a prorrogação. Mano,
Que jogo! E agora vamos para o Brasil, né? E irei começar num jogo mágico, onde ocorreu 9 gols. Isso mesmo, rapaziada. Neymar versus Ronaldinho, Santos versus Flamengo em 2011, nesse jogo mágico. Teve até gol que foi premiado ao Puskás da FIFA, rapaziada. No primeiro tempo, Santos chegou a ampliar 3-0. No terceiro gol que o Neymar fez aquela mágica, que foi o prêmio do Puskás. Mas Ronaldinho estava numa noite inspirada, dando assistência, gol. E logo no primeiro tempo ele consegue empatar esse jogo, que estava muito disputado. E no segundo tempo, Neymar carregando o time do Santos de Ganso, Elan, Ibson e entre outros. Aos 5 minutos ele amplia e mete 4-3, onde todo mundo ainda acha que o Flamengo vai conseguir empatar, ainda acha que vai conseguir virar. Ronaldinho carregando o time, né? Em frente à grande área, ele recebe uma falta e faz uma magia, rapaziada, que é um gol inexplicável para ele ter essa noção no meio do jogo. Ele joga a bola debaixo da barreira e mete um golaço. E aos 35 do segundo tempo ainda, ele faz o gol da virada. E é uma virada histórica para o clube do Flamengo, porque era Neymar versus Ronaldinho. Neymar estava por uma fase épica, que ganhou até a Libertadores. Então o Ronaldinho mostrou sua experiência, mostrou sua magia, mostrou que é o bruxo e trouxe essa vitória para o Mengão, e essa virada foi histórica. E agora iremos ir para 2019 ainda com o Flamengo. Flamengo versus River Plate, depois de 38 anos sem ganhar uma Libertadores, sem chegar numa final de Libertadores, o Flamengo foi campeão em cima do River. Aos 14 minutos, River Plate amplia 1-0. A torcida do Flamengo, por ter clube, criou um status de sempre perder as finais, de sempre chegar na decisão, pipocar. Então o Flamengo toma um gol aos 14 minutos, a torcida fica meio abalada, mas aos 88 o Gabigol decide o jogo, ele empata o jogo. Então fica 1-1, a torcida vai à loucura, todo mundo começa a gritar, acreditar no jogo. E aos 91 o Gabigol vira, onde todo mundo já sacramentou a vitória, já sacramentou o título. Everton Ribeiro aparece falando acabou, acabou. E o Flamengo se torna campeão da Libertadores, rapaziada. Onde pra mim é histórico, eu que sou flamenguista. E para a história do clube também, porque o último título foi com o Zico em 81. 38 anos depois, conseguir chegar numa final e ser campeão é muita história e uma virada épica. Eu acho que não tinha como ser um título tão histórico como esse, tá ligado? Ainda numa virada épica. Então tudo se torna brabo demais, rapaziada. Então vamos para opiniões inúteis em 30 segundos. Mas deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para as opiniões. Roda a vinheta. Então é agora que eu vou ter 30 segundinhos para convencer você que a virada que eu vou escolher agora é a maior de todos os tempos. Tenho certeza que tu vai concordar comigo, então bora. 3, 2, 1, vamos lá. A final que eu escolhi é Flamengo e River Plate. Sim, a maior virada de todos os tempos. Simplesmente porque em 5 meses Jorge Jesus conseguiu chegar ao topo da América, conquistar o maior título da história do Flamengo, tirando 1981, com jogadores que só estavam há 5 meses no clube, jogadores que nunca haviam jogado um jogo tão importante. Então, por isso, essa é a maior virada de todos os tempos. Sem contar que estava perdendo por 1-0 até 87 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do Gabigol, fez 2 gols, então essa é a maior virada da história. A maior virada da década, e eu acho que foi Flamengo e Santos. Foi Flamengo e Santos. Foi Flamengo e Santos. Por que Flamengo e Santos? Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. Muitos vão falar, foi simples uma partida do Brasileirão. E outros vão falar, não foi um jogo tão importante. Então, rapaziada, pra mim mais importante foi essa. Porque Neymar estava voando, atual campeão da Libertadores. Quer dizer, nesse ano eles foram campeão da Libertadores. Neymar ganhou o Puskás, pra vocês terem noção quanto ele estava jogando muito. E Ronaldinho, com a sua experiência, conseguiu virar esse jogo. Ele jogou muito. Então, pra mim, essa é a maior virada do século. O João falou que eu tinha 30 segundos para defender aqui a maior virada de todos os tempos. Então vamos lá, pra mim é Barcelona e PSG, a maior virada de todos os tempos. Aquela partida pra mim foi incrível. Eu vibrei aqui em casa como se fosse um jogo do Flamengo. A emoção foi absurda, o Neymar jogou muito. Aquela partida teve incrivelmente 11 gols no total. Então pra mim, aquele foi o jogo mais louco que eu já assisti, até pelos 5 minutos finais, que teve 3 gols. Um lindo golaço do Neymar de falta. O Neymar destruiu aquela partida, enfim.
Pra mim aquela partida foi a maior virada de todos os tempos. Tamo junto. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você assistiu até aqui e deixou o like, mais obrigado ainda. Se você assistiu até aqui, deixou o like, compartilhou e comentou, aí, irmão, tu merece um prêmio. Muito obrigado por ter assistido, rapaziada, é nóis. Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá de Instagram novo, que a gente perdeu outra conta, infelizmente. Tá aqui na descrição o link, é só clicar, segue a gente lá, tá? Compartilha esse vídeo e deixa muito like. Tamo junto.